A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos do campo de Itajaí. Temos aqui a nossa lição discipulado, caminhando com Jesus, do nosso discipulado AD, do campo de Itajaí, a qual estamos trabalhando enraizados e edificados em Cristo. Ainda trabalhando a nossa aula 2, agora nós estamos na nossa terceira parte da nossa aula, onde nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Vou procurar ser o mais sucinto possível para nós termos uma aula bem tranquila e passo a passo para dar um subsídio teológico para os nossos professores. Atributos de Deus, espiritualidade. Deus é espírito, mas tem personalidade. É importante nós também entendermos que espiritualidade é do Senhor que provém nós termos espiritualidade, porque Ele é o supremo Criador. Então, Ele tem espiritualidade nele próprio, porque Ele é espírito, e dele partiu todas as coisas. Quando nós falamos, por exemplo, lá no dessas 3 aulas, a primeira, nós mencionamos sobre, ou melhor, na segunda, quando falamos sobre Deus como Elohim Bará, que é criar, trazer à existência aquilo que não existia. Então, quer dizer, aquilo que é palpável é mais real do que mais real, espiritual, do que aquilo que é palpável. Então Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, até vou ver se eu acho o texto aqui bem rapidinho, para nós podermos aqui mencionarmos, na nossa aula, bem rapidinho aqui, 1 Coríntios, deixa eu ver se é 1 ou 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 17, que diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então entenda que o palpável é menos do que o espiritual, ou vamos inverter aqui, o espiritual é mais real do que o palpável. Ficou um pouco mais prático assim. Então, do espiritual é que veio todas as coisas. Então, mostrando aí a grandiosidade, a soberania de Deus. Com isso, a espiritualidade. Deus nos faz seres espirituais, mas, porém, é dele que provém a espiritualidade. Ele é espírito e tem personalidade. Infinitude, Deus é infinito. Não está sujeito às limitações de tempo e espaço. Os irmãos podem observar que ali, na nossa lâmina, tem o asterístico, mostrando para o nosso professor e principalmente para o aluno como recurso didático, a atenção dele, para ele saber responder às perguntas iniciais. Unidade, Deus é o único Deus, onipotente, onipotência, Deus é onipotente, tem todo o poder, onipresença, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui agora na videoaula, não posso estar lá na escola, nem na igreja. Se eu estou na igreja, eu não estou na minha casa. Se eu estou na minha casa, eu não estou na escola. Se eu não estou na escola, eu estou na escola, eu não estou em casa, e assim por diante. Nós somos limitados, Mas Deus não. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, Ele conhece todas as coisas. Então Ele sabe o que eu e você estamos pensando. Sabedoria, Deus é sábio. É dele que provém toda a sabedoria. Soberania, Deus é soberano. Tem o direito total de governar suas criaturas e fazer delas como lhe apraz. Quando eu falei lá sobre Elohim, trabalhando a ideia de juízes, do Senhor que é soberano, provém o julgar perfeitamente, porque Ele é Deus e Ele conhece todas as coisas. Porém, nós somos limitados e com isso, nessa limitação, até para fazer um julgamento, precisamos e somos exortados, por exemplo, no Salmo 82 que mencionei, daquele contexto, a julgar as causas dos órfãos, das viúvas e ser justo. Mas, porém, Deus ele é soberano. É Ele que julga perfeitamente.
eternidade. Deus sempre existiu e jamais deixará de existir. Por quê? Porque Ele é fora do nosso tempo, onde nós temos o Kairos e o Cronos. O Cronos é o nosso tempo, Deus está fora do nosso tempo, Ele está no Kairos, no tempo dele. Por isso que lá na epístola de Pedro vai dizer que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Deus não retarda a sua promessa, mas é longânimo para aqueles que ainda precisam ser alcançados. Santidade, Deus é santo, Deus é 100% santo. O homem, ele busca viver em santidade, como está lá em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui nós temos, Deus é santo, sede santos porque eu sou santo. Sua santidade não pode pecar nem tolerar o pecado. Por isso que nós temos que procurar viver em santidade e cuidar ao máximo com a nossa vida para ter uma vida de santificação. Justiça, Deus é justo. Sua justiça se manifesta ao tratar retamente com as suas criaturas. Eu nem vou dizer o que a Bíblia diz em Isaías, que a nossa justiça é como trapo de imundícia, nem vou entrar nesse contexto, mas porém mostra que Deus ele é justo. Por isso que nós precisamos viver o máximo parecido com o nosso Deus, buscar a santidade, buscar ser correto e justo, para agradar o nosso Senhor. Fidelidade, Deus é fiel, Ele é absolutamente digno de confiança. E nós precisamos ter um relacionamento de fidelidade com Deus e também com os nossos irmãos. Eu não vou entrar aqui em pormenores, porque a nossa aula ela precisa também ser um pouco objetiva, que já estamos na terceira, né? Então, para nós não aumentarmos demais, né? Aí dá para nós termos aqui pelo menos um parecer, né? Misericórdia, nós vamos ver ali, Deus é misericordioso, sua bondade está em ação, apesar das nossas misérias. É colocar a nossa miséria no coração, né? Deus não nos dá, né, o que nós merecíamos. Então quer dizer que seria a condenação, mas Ele teve misericórdia. Quando Ele usa com a sua graça, Ele nos dá o que nós não merecemos. Então veja que Deus maravilhoso, Ele nos dá o que nós não merecemos e não nos dá o que nós merecíamos. Então quer dizer, nós merecíamos, né, a condenação. Ele é misericordioso, Ele nos dá vamos dizer assim, uma saída, Ele nos dá a vida, que é Cristo. Mas aí quando Ele trabalha com a sua graça, Ele já está dando o seu próprio Filho que nós não merecíamos. Então merecíamos a condenação, Ele usa de misericórdia. Nós não merecíamos nada, Ele dá o seu Filho, a sua graça. Amor, Deus é amor, é um atributo maravilhoso, porque a Bíblia vai dizer que Deus é amor. 1 João 4:8, quem não sabe amar não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja que o homem pode até saber amar, mas só Deus é amor. É a sua qualidade através da qual Ele deseja relação pessoal com aqueles que possuem a sua imagem. Bondade, Deus é bom. Por meio desse atributo, Ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. É bom lembrar, Deus não é responsável pelo mal. O mal é exatamente a ausência de Deus. Tem aquele texto de Isaías que muitas vezes alguém utiliza para dizer que Deus cria o mal, né? Mas na verdade, você precisa ter um certo cuidado quando for fazer alguma interpretação das Escrituras e também quando alguém se propõe, né, a tentar explicar. E eu já vi alguém que se diz muito sábio na internet falando sobre isso e infelizmente, né, trabalha de uma forma que bem errada, né, falando e afirmando aquilo que a Bíblia não afirma, que é Isaías 45, 18, porque assim diz o Senhor, caixa alta, Yud Re Vav Re, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez,
Ele a confirmou, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor. Na verdade, não é aqui. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. É o versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Quando fala aqui que ele cria o mal, é o mal com L. É o mal na ação, não o mal com U, que é caráter maldoso. Então, por exemplo, o adversário é mau. Não foi Deus que criou ele para ser assim. Foi ele que se tornou. E quando fala que Deus cria o mal com L, é que ele permite, por exemplo, isso é muito visto também no Antigo Testamento, por exemplo, até no livro de Juízes, né, que o povo pecava, Deus permitia que outra nação vinha sobre eles de forma corretiva, como vara de exortação. Então é um mal, só que Deus permitia para que eles fossem corrigidos. Por exemplo, você vai ver o profeta Abacuque questiona Deus. Até o livro da Etade, eu lembro que mencionava que é o profeta filósofo, e ele questiona porque Deus estava permitindo um povo ímpio exortar eles, subjugá-los. Aí Deus fala, que Deus responde o profeta, que eles estavam sendo usados como vara de correção, mas porém viria o dia deles também serem corrigidos. Então, nós temos que sempre nos posicionar de forma correta, devida na presença do Senhor. Então, Deus não é responsável pelo mal. O mal é exatamente a ausência de Deus. B. Como Deus é poderoso, todo-poderoso, o mal só existe por sua permissão. Então, quer dizer, Deus permite, mas não quer dizer que Ele deseja ou que Ele quer que opere. Não, mas Ele utiliza-se, né, da sua soberania para agir em momento oportuno. Deus é tão grande que pode fazer o mal cooperar para o bem. Então, quer dizer, o tempo oportuno muitas vezes é isso, né? Deus é tão maravilhoso e poderoso que Ele utiliza o mal contra Ele mesmo. Então, por exemplo, olha só, quando o adversário estava usando pessoas para levar Jesus para o Calvário, e muitas vezes, eu lembro que o livro da Etade mencionava que os demônios, por mais que eles elogiavam Jesus, vieste nos atormentar antes do tempo, bem sei que tu és o Filho de Deus Altíssimo. Aí Jesus mandava calar. Por quê? Eles queriam, na verdade, trazer ciúme com os religiosos, apresentando quem é Jesus, para tirar ele do propósito. Então Jesus pegava e repreendia. Mas, por exemplo, lá com o Gadareno, Jesus chegou a perguntar quem era legião e tal. Ah, deixa nós ir, por exemplo, lá para a manada de porco e assim por diante. Então você observa que aí teve até um momento que Jesus chegou até a falar com os demônios ali. Mas, porém, a ação deles, por exemplo, usando pessoas também, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, porque sairia do propósito do Pai. Mas Jesus sabia muito bem disso. E Jesus foi para o Calvário, morreu por propósito divino, sendo que o próprio inimigo usou pessoas para crucificá-lo. Então usou o mal, né? Deus é tão grande que pode fazer o mal cooperar para o bem. Por quê? Porque o bem foi Cristo morrer e Ele ressuscitou e está aqui nesta noite. Deus formou o universo segundo as leis naturais, e estas leis implicam a possibilidade de acidente. Para concluir a nossa aula, o Deus triuno, as Escrituras ensinam que Deus é um e que, além dele, não existe outro Deus. Oh, maravilha! A unidade divina é uma unidade composta. Há 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, Ele é o único Deus em 3 pessoas distintas. O Pai arquitetou, o Filho consumou e o Espírito veio para rebanhar a igreja do Senhor, orientando, direcionando, capacitando, consolando e assim por diante. Com isso, chamamos isso de trindade, que é um termo utilizado por Tertuliano entre os pais da igreja para apresentar de forma teológica aquilo que está exposto no texto. Cada um deles
é divino e cada um deles está consciente dos outros dois. Então o Pai arquitetou, o Filho consumou e o Espírito veio para arrebanhar a igreja. Lá em 1 João, capítulo 5, 6 e 7, é três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são um, aonde nós observamos então os três sendo um único Deus. Temos um gráfico que você vai observar, onde temos o Pai é Deus, mas não é o Filho. O Filho é Deus, mas não é o Espírito. O Espírito é Deus, mas não é o Pai nem o Filho. Tá? Conclusão não menos importante, não conseguimos compreender Deus na sua totalidade. Como falamos lá no início, se Deus pudesse ser plenamente conhecido pela nossa capacidade humana, ele deixaria de ser Deus, pois nossa capacidade é limitadíssima. Apesar disso, somos agradecidos a Deus porque se revelou para nós através da sua palavra, de modo que podemos conhecê-lo e ter comunhão com ele. Aí temos as perguntas e você vai fazer na sua classe. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.